o Flamengo vai virar uma seleção, nação. Com o Sérgio Ramos, ai, ai. O bicho vai pegar para os adversários. Para tudo aí. Não sai desse vídeo por nada, porque tem muita informação, muita notícia do Flamengo. O bicho vai pegar para os adversários. Os antes estão pirando. E ó, mas antes, ô Bruneiro, a gente seguir aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a parte de tudo que tá rolando no Mengão, queridão. Fechou? Mete o dedo no like, vem comigo para as notícias, porque isso aqui é Flamengo. O resto é conversa fiada. Isso aqui é Flamengo. Beleza? Vem comigo aqui, vem. Flamengo é amanhã contra o Bahia, Rodolfo. Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados. E também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia. Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, o Varela jogar, para o Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação para o Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Nindrubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Eu prioridade? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Mas, não é botar o time sub-20, mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar
dentro do Maracanã com 1-0 no placar, pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, eliminação, verdade. depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu encaro esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado no Maracanã. Essa mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você tava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo mostrou que eu tava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. O Flamengo tinha 3-0 no placar. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no placar. 3-0. Foi 2-0. O primeiro jogo não foi 3-0? Confesso que agora foi Flamengo. Flamengo foi 2-0, foi 2-0. 2-0. 2-0. Não tem cara comparação. do Tite, 2-0. Não. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, são equipes de outra prateleira. Okay. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia. Hoje, no momento. Os 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação. Gente, esse cenário. olha só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive... Aquela panela de pressão era desse tamanho. Essa panela de pressão é aquela que eu não uso, porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já passou não. olhando o resultado. Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente isso. São panelas de pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. O ponto Gente, o que eu quero dizer é o seguinte... A gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%... Lá no Nova Iguaçu. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido, vocês só imaginam o tamanho dessa grande panela problema. de pressão. Mas aí é diferente. Não, O nível de enfrentamento... Mas olha a gente só, tá Fernanda, confortável porque a gente já sabe o resultado naquela dessa época, fala. não tem Aí nem parece que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Até porque a gente tá falando de um campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente, você pra controlar as coisas é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. você encontrar... É mesclar. Não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, eu iria levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, que são titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra para o De La Cruz jogar. Mas se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, amanhã, no caso, Força a barra. e Bahia na semana que vem, eu ia ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens que foram naqueles 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Porque fica meio forte. Vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando. Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia,
sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só por isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada, independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que só esse que é o problema. Esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar. Depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho que essa posição vai cair bastante. Agora, na lateral direita, para mim o Wesley dá conta do recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que deixar isso de lado. Né? É isso aí, não tem jeito. Ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. MP, o que você acha do Tite jogar no 4-3-1-2, com a Arrascaeta fazendo as ligações para os atacantes? Pois é, então vamos lá. Vamos... Tubarão João, boa noite de Niterói. Abração aí, é minha terra, nasci aí. Vamos voltar aqui a essa pergunta, porque aí vai me dar a oportunidade para poder falar do desfalque. Vou botar na tela para vocês e vou comentar qual é o time que o nosso bravo canastrão está planejando para o confronto contra o Bahia. Só um minutinho. Cadê a matéria do Globo, do GE.com? Não, tá aqui. Essa aqui. É uma tremenda má notícia que diz o seguinte, olha. Não sei se vocês já estão vendo aí. De La Cruz está fora de Flamengo e Bahia. Esta é de cabo de esquadra, como dizia meu pai. Ainda lesionado, o uruguaio desfalca o time em jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. De La Cruz vai continuar desfalcando o Flamengo nesta quinta-feira na partida contra o Bahia, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O meia uruguaio ainda não conseguiu se recuperar da lesão na coxa direita. Continua sem treinar em campo e já é carta fora de baralho de Tite para o jogo daqui a 2 dias. Por outro lado, o técnico tem confirmado as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Recuperados de lesões, os 3 treinaram normalmente nessa terça no Ninho do Urubu e serão opções para o treinador definir a escalação. Na quarta, amanhã, Varela, Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno retornam de data FIFA. 4 jogadores titulares retornam da data FIFA. 4 jogadores que estarão desgastados. Com isso, o técnico só não teria De La Cruz da escalação. Além de De La Cruz, também estão no departamento médico Cebolinha, Vinha, Pedro, Michael. Além desses, também não podem jogar na quinta-feira Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e os reforços Alexandre Alcaraz e Gonzalo Plata, que não estão inscritos nessa fase do torneio. Aí vamos lá. Qual é o time que estão falando aí? Está se comentando. O time poderia ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, se voltar bem, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Gabigol no banco de reservas. Gabigol no banco de reservas. A desculpa, pelo menos a que está se comentando,
é que seria porque ele está voltando de uma contusão. Então, ele não está em condição de jogar 90 minutos. Mas eu pergunto, a Arrascaeta também não está voltando de contusão? E o Arrascaeta pode começar jogando e jogar 90 minutos? Se o De La Cruz nem no banco vai ficar? Se o De La Cruz ficasse no banco, eu ainda dizia o seguinte, não, tudo bem, ele vai botar o Arrascaeta e depois ele entra com o De La Cruz. Como ele fez, só que o Arrascaeta contundiu imediatamente, no jogo contra quem? Agora me esqueceu, me fugiu quem foi. Um jogo que recente agora, que ele botou com o Arrascaeta, jogo com o Botafogo, goleada que a gente levou do Botafogo. O Arrascaeta sentiu com 6 minutos, entrou o De La Cruz, e o De La Cruz sentiu no final do jogo. E o Pedro sentiu, e o Gabigol sentiu, e por aí foi todo mundo. Por que o Arrascaeta pode começar jogando e o Gabriel não? O Gabriel não vai aguentar 90 minutos. Quando ele cansar, você bota o Carlinhos. Aliás, o Carlinhos não pode, porque o Carlinhos jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Você aí monta Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mas não. Ao que tudo indica, o Tite não está nem um pouco disposto a dar ao Gabriel a oportunidade que ele poderia ter agora com a contusão do Pedro. Imagina um meio-campo com Léo Ortiz e Alan, cara. Porque, pelo visto, se o Pulgar se machucou no jogo com o Chile mesmo, vou dar até uma sapiada aqui para ver a escalação do Chile, para ver se ele realmente saiu do jogo. Olha aqui. O Chile estava jogando. O Chile ganhou da Bolívia perdeu da Bolívia de 2-1. Em Santiago, cara. Que baba. E o Chile... Não, o Pulgar jogou até o final. Claro que levou o seu cartãozinho amarelo, mas jogou até o final. Não sei se é verdade essa história, então, de que ele sentiu, gente. Mas é o tipo da coisa. Jogou os 90 minutos hoje, terça-feira. Amanhã é viagem de volta. Em que condições jogará contra o Bahia? Então, poderia ser Léo Ortiz e Pulgar, melhora um pouco. Mas, ainda assim, olha, o time fisicamente vai estar muito comprometido. E sobre o Arrascaeta, eu já falei que há 2 semanas atrás, mais ou menos, tinham me passado a informação que ele estava com um problema no joelho. Que ele poderia ser submetido até a uma artroscopia. E o amigo Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo e cobre muito bem, me mandou aqui, e eu mostrei para vocês, a relação de contusões do De La Cruz nos últimos anos no River. É uma coisa impressionante. Várias delas por causa do joelho. Então, será que o problema não é só muscular, mas também o joelho? Será que eles não estão... que eles sabem que se eles operarem o De La Cruz, ele vai ficar um tempo grande, pelo menos 20 dias, um mês, sem voltar a jogar. Claro, a gente viu o Djokovic operar o joelho e 15 dias depois jogar a final do Wimbledon. Mas são casos raros. Normalmente, quando você faz uma operação de menisco, ainda que artroscopia, você leva pelo menos 20 dias, muitas vezes um mês. Será que eles não estão preocupados? Porque está acabando o campeonato, faltam 3 meses. Será que eles não estão tentando levar na fisioterapia, no fortalecimento muscular, tá, para segurar o joelho do cara? Porque é estranho, porque ele teve a contusão também junto com a Arrascaeta, todos estiveram mais ou menos juntos. E ele não fica pronto. O Pedro já tinha até voltado a jogar. Acho que erradamente, voltou antes do tempo. Mas, enfim. Fato é que o De La Cruz, muito provavelmente, vai ser guardado para o jogo contra o Peñarol. Não sei nem se ele vai jogar contra o Vasco. Talvez tentem guardá-lo para o jogo com o Peñarol. O patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre